Bom, galera, hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre o bairro Campo Grande, em Santos, mas esse vídeo também vai ficar um pouco engraçado, que eu vou falar algumas coisas que têm acontecido aqui no canal, né? Primeiramente, um monte de gente, um monte de gente não, né? Mas uma grande quantidade de pessoas aí meio que querendo ofender, querendo xingar. Ah, você falou mal da minha cidade. Meu amigo, se você quer ouvir só maravilhas da sua cidade, que na minha opinião tem um monte de defeitos, que é uma opinião, se você não gosta de assistir o conteúdo, então vaza daqui, você não é bem-vindo, né? Foda-se, você não é obrigado a assistir o meu conteúdo. Aqui é um canal que dá uma opinião. Eu sou uma pessoa que falo do que eu sei, logicamente, e é uma opinião, não é uma regra, não é uma lei. Não é porque eu falei que, por exemplo, que é a cidade de Araxá, ou a cidade, por exemplo, de Taubaté, ou a cidade de Leme, são cidades, digamos, eu falei que não é bom para isso ou para aquilo, que você tem que se sentir ofendido e isso é uma lei. Não, para você, às vezes, a cidade de Taubaté é perfeita, para mim não é, e pro fulano outra cidade não presta, e para mim presta. Tem gente que não gosta de Balneário Camboriú, eu já gosto. Então, existem opiniões para todos os gostos, e se você não gosta do que eu falo, você tem que vazar daqui, você não tem que ficar aqui assistindo o vídeo, né? Você tá aqui perdendo tempo aqui, falando besteira, né? Comentando um monte de merda. Então vaza daqui, porque a sua presença no canal aqui não é bem-vinda. Então eu vou dar minha opinião muito sincera. Quem me conhece sabe que eu sou muito sincero, até demais. Eu acho que é até ruim às vezes ser sincero demais, porque você perde muita amizade. E eu não vou ficar sendo hipócrita falando que determinadas cidades são ruins. Por exemplo, Santos é uma cidade muito boa, né? Uma das cidades onde eu mais morei na minha vida. E eu tenho argumentos aí, tenho condições de falar muito sobre Santos. Eu vou dar uma opinião, tanto positiva quanto negativa. Santos tem um monte de partes positivas, mas também tem um monte de partes negativas, principalmente pelo custo de vida em Santos, que é muito caro. Então vai vir muita gente de Santos, muito caiçara, ficar pistola da vida comigo. Se você ficar bravo, foda-se, o problema é seu. Eu tô dando minha opinião. Santos, nada é perfeito nessa vida. Até o Canadá, a Noruega, países maravilhosos aí que nós conhecemos, tem seus defeitos, né? Tem países que são maravilhosos, mas são muito frios, e eu não gosto de frio. Então cada um tem sua opinião, você tem que respeitar. Se você não gosta do conteúdo, você tem que vazar daqui e assistir o conteúdo que lhe agrade. Se você pega um canal aí de um fulano que fala sobre Guaratinguetá, que em Guaratinguetá é maravilhoso, se você concordar com ele, vai lá, assiste o canal dele, senta no celular, faz amor com ele, tá tudo certo. Não tem que ficar nervoso com o que eu falo. Você tem que simplesmente assistir o canal. Se não gostou, você vaza. Você não tem que dar uma opinião e achar que eu vou mudar de ideia. Eu não vou mudar de ideia. Minha opinião simplesmente é que algumas cidades são muito boas para viver, mas tem um grande problema do custo de vida, ou outras em relação à violência, ou outras em relação ao trabalho, que é escasso, que principalmente para mim é um grande problema das cidades que não têm bons empregos. Para mim é as cidades que eu mais critico, vamos dizer, e isso é uma opinião, somente uma opinião. Se você não concorda, paciência, cada um tem uma visão. Nem Jesus, né? Para muitos, Jesus Salvador não agradou a todos. Imagine eu que sou um bosta. Então não tem como você ficar com raiva de mim. Eu dou uma opinião, se você não concorda, vaza daqui. Se você concorda, assiste, continua assistindo meus canais e acabou. Mas ficar me criticando, me xingando não vai resolver nada. Então eu vou começar a fazer os vídeos de uma forma mais irreverente, falando um pouco mais a real, mais acima do que tudo aí, né? Falando um pouquinho, saindo um pouquinho dessa bolha só de falar das cidades e acabou. Vamos falar um pouquinho aí sobre, né, sobre uma coisa um pouco mais neutra, que é o que eu tô, até esse desabafo aí, de parar, né, com essa patifaria de ficar ouvindo um monte de bosta e não falando nada. Vou, né, bater de frente aí, porque se a pessoa não concorda comigo, então paciência. Por exemplo, eu acho que a cidade de Uberlândia é muito melhor do que Araxá para trabalhar. Muita gente do canal aqui é de Araxá, vai ficar bravo comigo. Foda-se, não posso fazer nada. A cidade de Araxá é muito boa para se viver, mas para trabalho deixa muito a desejar. A mesma coisa a cidade de Leme, em São Paulo, muito boa para se viver, mas deixa muito a desejar para trabalho. Existem cidades muito melhores do que Leme, que é Americana, Limeira, Campinas, nem se fala. Então as pessoas de Leme vão ficar com raiva de mim? Foda-se também, não posso fazer nada. Então é a mesma coisa em Santa Catarina. Se eu falar bem aí, por exemplo, de Balneário Camboriú e falar mal de Barra Velha, que Barra Velha eu fiz um vídeo até ontem, se eu não me engano, né, anteontem, né, o vídeo foi no ar anteontem,
muita gente vai ficar bravo. O pessoal do Barra Velha vai falar que eu falei besteira e que eu tô denegrindo a cidade. Não tô falando a verdade. A cidade é boa, mas deixa muito a desejar em relação a emprego. É uma cidade muito devagar, uma cidade com 45, 50 mil habitantes, que é muito lento, né? É a mesma coisa no litoral. Santos é uma cidade maravilhosa, mas temos aí Mongaguá, que é uma cidade muito mais pacata, e para emprego deixa bastante a desejar. Então eu não vou falar que Mongaguá é a melhor cidade do mundo, porque o pessoal de Mongaguá está assistindo meu vídeo. Se o pessoal de Mongaguá está assistindo meu vídeo aqui e está com raiva porque eu falei que Mongaguá deixa a desejar em empregos, foda-se. Então sai do canal e vai assistir quem está falando bem de Mongaguá. Então essa é a real. Então vamos falar aí um pouquinho sobre Santos, né, principalmente do bairro do Campo Grande. Nesse vídeo eu não vou falar sobre a cidade de Santos, né, todo vídeo eu falo sobre algum bairro, mas eu falo sobre informações técnicas de Santos. Chega disso, chega dessa putaria também de ficar falando toda hora de Santos, Santos, Santos. Todo mundo sabe quem é Santos, melhores cidades aí do Brasil, do estado de São Paulo, uma das maiores, maior porto da América Latina, enfim. Então não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o bairro Campo Grande, que é um bairro muito conhecido, um bairro muito tradicional de Santos, antigo pra caramba. É um bairro que não é um dos mais caros, então é isso que eu quero passar no vídeo, né? Porque eu tô falando do bairro Campo Grande, então eu vou falar um pouquinho do bairro para pessoas principalmente aí que não conhecem a cidade de Santos entender que o bairro Campo Grande é um bairro muito indicado para quem deseja morar em Santos, tanto comprar um imóvel ou alugar por causa dos preços, né? Apesar de Santos ser uma cidade muito cara para se viver, Campo Grande tem alguns imóveis com preço um pouco melhor do que bairros mais luxuosos, que nem o Gonzaga, que nem o Boqueirão, a Ponta da Praia, Embaré, que são bairros que ficam muito próximos à praia, colados, né? Muitos aí na orla da praia, e que o preço dos imóveis fica absurdamente caro. Então o Campo Grande não é um bairro que fica na orla da praia, fica aí a cerca de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro da praia, né? Ele é um quadrilátero, ele é um retângulo, na verdade, que liga aí o Canal 1 até Ana Costa. Então, para quem, né, é de Santos sabe do que eu tô falando. Canal 1 separados, né? A gente separa os canais pelo canal mesmo que nós temos, e cada canal tem um logradouro, né? Tem uma avenida, por exemplo, canal 1 é a Avenida Pinheiro Machado, famosa Senador Pinheiro Machado, canal 2, Bernardino de Campos, e assim vai. Então, para quem não conhece Santos, Santos é muito dividido pelos canais, né? Onde que a gente consegue se localizar bem. Deu até um calor, viu? Porque, pelo amor de Deus, ficar ouvindo um monte de besteira, a pessoa querer criticar e querer achar que a cidade que a pessoa mora é a melhor cidade do mundo. Isso aí é a pior coisa do ser humano, né? Você sabe que você mora numa cidade limitada, ou, por exemplo, você torce para um time da quinta divisão, e você acha que o time da quinta divisão é o melhor time do mundo. E não é. O time da quinta divisão é o time que você ama, mas você tem que entender que ele tá na quinta divisão. Ele não é um time de primeira divisão, nem de segunda. Por exemplo, se você torce hoje pro time, de Souza, o time de Souza que ganhou do Cruzeiro. Ele ganhou do Cruzeiro, mas ele não é o melhor time do Brasil. Ele é um time da Paraíba, um time que não joga, acho que nem a Série D, se eu não me engano. Então é um time muito abaixo. Você não vai falar que o Souza é melhor que o Flamengo, que o Souza é melhor do que o Palmeiras. Então cada um tem que saber onde o sapato aperta. Você não vai chegar hoje na sua cidadezinha de 10 mil habitantes e bater no peito e falar pra mim que a cidade é a melhor do Brasil e que eu tô errado. Se você fizer isso, é sua opinião contra a minha. Mas o canal aqui, quem tá fazendo o conteúdo sou eu. Se você não concorda, então você tem que vazar daqui e assistir o conteúdo que fale da sua cidadezinha, e que sua cidadezinha é a melhor cidade do Brasil. Aqui eu dou informação, eu dou tanto informação técnica como opinião minha. Então é uma opinião, e opinião é um negócio muito complicado. Tem pessoas que amam praia, tem pessoas que odeiam. Eu amo praia, tem pessoas que acham praia uma coisa desnecessária. Para mim é uma coisa altamente importante, faz um bem danado para a saúde e para o bem, né, para o psicológico da gente. Então, para mim, praia é muito importante. Tem pessoas que cagam para praia e que não tem pessoas de Minas Gerais, de outros estados aí, que não tem praia, que não se importa, que não conhece praia, ou que foi poucas vezes, e que não faz questão de ir pra praia, e acaba ficando com raiva quando eu falo da praia, e até criticaram também. Então foda-se também quando fala que a praia não é tudo, mas pra mim é muito importante. Se pra você não é, problema seu, é sua opinião contra a minha. Se você não gosta de praia, assiste um canal que fale mal de praia. É assim que funciona. Então, aqui o conteúdo eu falo o que eu penso e o que está no meu coração. Se você não concorda, eu não posso fazer nada. Então, para mim, Santos com certeza é uma das melhores cidades do Brasil, né? O problema é o custo. O
custo muito alto, os imóveis são muito caros, né? Até eu fiz uma cotação aí para vocês terem ideia no bairro Campo Grande, né? O aluguel de um apartamento de 2 quartos aí na rua Pedro Américo, que é uma rua muito conhecida, que tem um hospital muito conhecido na região, né? Um apartamento na faixa de R$ 3.000. O aluguel, lógico que varia, tem lugares aí, talvez algumas ruas mais simples que tu vai encontrar por 2.800, alguns por 3.500, alguns por 2.500. Então tudo depende do imóvel, da metragem, se o imóvel é novo, se é velho, se ele já tem algum tipo de imóvel, se ele tem ar-condicionado, se tem alguma internet embutida, algum diferencial, enfim, o andar, tudo isso conta bastante com o preço do aluguel. Mas esse apartamento é um apartamento de um bom nível, na faixa de R$ 3.000, somente 2 quartos. Para quem vem do interior, fica muito assustado com o preço do imóvel, porque o imóvel realmente é muito caro, né? Os imóveis aí em Santos são bem caros, mesmo no Campo Grande, que é um bairro, essa rua Pedro Américo, para vocês terem ideia, é uma rua que fica aí cerca de 1 quilômetro, 1,2 km da praia, então não fica na praia, fica aí a cerca de 15 minutos andando rápido na praia, e mesmo assim tu vai pagar um preço de aluguel bem caro, né? Para quem está assistindo o vídeo aí, mora em cidades de interior, vai ficar muito assustado com o preço, porque realmente o preço do aluguel em Santos é bem caro. E para venda, eu fiz uma cotação do apartamento de 2 quartos na rua José Clemente Pereira, é outra rua também bem conhecida em Santos, na faixa de R$ 400.000, apartamento de 2 quartos. Esse apartamento é bem simples, né? Confesso, o preço não tá caro, porque trata-se de uma localização bacana. Apartamento de 2 quartos, Santos tem o preço mais elevado. Lógico que se tu for hoje morar numa cidade aí que nem Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, deve encontrar tranquilamente um bom apartamento de 2 quartos, num bairro muito bom, na faixa de 250, 300 mil, às vezes até um pouco mais barato. Então é questão de pesquisar, e o interior, logicamente, é muito mais barato que o litoral. Isso é comprovado, não tem nem como discutir. Muita gente, mas a praia é cara. É lógico, meu amigo, a praia é cara. Praia tem um turismo muito inflado, é muito procurado. O litoral é procurado todo final de semana, então não tem nem como comparar uma cidade de interior com uma cidade de litoral. A realidade é completamente diferente, não tem nem que discutir. A gente tem que discutir cidades de litoral com cidades de litoral, cidades de interior com cidades de interior e estado com estado. Não tem como comparar Santos, por exemplo, com Florianópolis em relação a alguns quesitos. Santos é forte em alguns quesitos, Florianópolis é forte em alguns outros quesitos. Para mim, Florianópolis é muito mais forte do que Santos em relação à área assim comercial, o turismo, né? As praias de Florianópolis, para mim, são muito mais bonitas que as praias de Santos. Aí vai vir gente de Santos falando bosta na minha orelha que eu tô falando mal de Santos. Não é isso. Eu tô falando que Santos é uma cidade muito boa, mas que deixa a desejar em relação à praia. A praia tem esgoto, a praia não é uma praia bonita, que nem Florianópolis. As praias de Florianópolis têm um mar muito mais limpo. Então, eu falo a verdade, mas Santos tem uma orla de praia bem bonita, os empregos de Santos são muito bons, a área portuária emprega a gente pra caramba, a área comercial de Santos é muito boa, tem mais de 2, 3 shopping centers bons, grandes. O bairro do Campo Grande, até voltando no assunto, é um bairro muito bom porque ele fica pertinho aí da Avenida na Costa, ele tem a rua Carvalho de Mendonça, que é uma rua muito influente, né, do bairro do Campo Grande, tem a Avenida Francisco Glicério, que ela corta aí grande parte de Santos, depois tem a continuação da Afonso Pena, temos aí várias ruas conhecidas, da Rua Evaristo da Veiga, a Visconde de Cairu, né, temos o Canal 1 aí, que é o canal que eu falei agora há pouco. Então tem bastante, o bairro Campo Grande é repleto de bares, restaurantes, lugares para tu trabalhar, clínicas médicas, é um lugar seguro, né? Santos não é uma das cidades mais seguras do Brasil, obviamente, mas comparando-se com cidades vizinhas é muito superior, né? Então, por isso que acaba sendo até mais caro, porque é um lugar muito mais nobre e um nível, né, um poder aquisitivo muito mais alto do que as cidades vizinhas, aí São Vicente, Praia Grande, Guarujá, né? Mesmo Guarujá tendo um turismo muito forte, mas os bairros do Guarujá ainda são bairros muito mais periféricos do que os bairros de Santos. Mesmo Santos tem na zona noroeste todinha aí, né, que tem bairros mais humildes, bairros mais periféricos, mas Santos ainda tem um nível muito alto, então tem muita gente com grana em Santos, essa é a realidade, e a cidade é muito cara. Então a gente fala a verdade aqui, a gente não vai ficar com hipocrisia falando que Santos é perfeito, mas também a gente não vai falar que Santos é tudo de ruim, não é. Santos é uma excelente cidade, para mim, uma das melhores do Brasil, e o Campo Grande é um excelente bairro, aí para quem tem dúvidas, né? O bairro Campo Grande é um dos melhores bairros de Santos pela tradição, pelo bom preço de moradia, que é bem melhor do que os bairros que eu falei agora há pouco, aí Gonzaga, o próprio bairro
da Ponta da Praia, que é caríssimo, Boqueirão, Embaré, que são bairros mais luxuosos, bairros mais caros, que ficam mais aí a 200, 300, 150 metros da praia, alguns apartamentos colados na orla da praia. Outra coisa em Santos que é muito curioso também para quem não tem costume, Santos não tem muita casa mais, tudo hoje é voltado prédio, então quer morar no litoral, você vai ter que se acostumar a morar em prédio. O interior é diferente, quem está assistindo o canal aí, a grande maioria dos inscritos do canal aqui são de interior, muitos vão ficar puto da vida comigo, eu tô falando a verdade nesse vídeo, mas o preço da praia é caro e a maioria da moradia da praia consiste em apartamento, porque o litoral não tem mais espaço, né? O espaço, a área do litoral é muito pequena, então eles estão aproveitando todo o espaço, né? À toa que Balneário Camboriú hoje faz imóveis altíssimos, aí de 80 andares, porque para poder atender uma grande quantidade de pessoas residentes agora na região de Balneário Camboriú. Então as casas estão acabando para ser construído aí no espaço de uma casa que moraria talvez aí umas 20 pessoas. Temos aí prédios aí que ocupa talvez aí 200, 300 pessoas, então fica muito mais fácil hoje construir prédio, muito mais rentável, né, para os donos aí, para os engenheiros, para os donos de construtoras, etc, do que fazer casinha. E realmente hoje o espaço tempo é dinheiro e espaço também é dinheiro. Então Santos é isso, uma opinião muito sincera, dei também aí um desabafo no começo do vídeo, muita gente fica a pé da vida quando eu falo da sua cidade, aqui eu falo a verdade, toda cidade tem o seu ponto ruim, o seu ponto bom, né? Não existe o lugar perfeito e você tem que se adaptar aonde te achar melhor. Se hoje tu quer se divertir, morar numa cidade agitada e ganhar muito dinheiro, São Paulo é uma boa opção. Se tu quer morar numa cidade mais tranquila, mais sossegada, mas não abre mão também de ter bons salários, Ribeirão Preto, Joinville são cidades muito boas, Santos também não é uma cidade tão perigosa e não tão turbulenta que nem São Paulo. Então você tem que estudar as possibilidades. O que mais vem me xingar aqui no canal é gente que não estuda, não tem noção de nada, mora na cidade X e vem querer me criticar, não sabe nem por onde a galinha mija. Então toma muito cuidado, porque você gosta da sua cidade, bacana, você tem mais que amar onde você nasceu, mas não seja cego e ignorante. Você tem que saber aonde você mora e sua cidade não é a melhor cidade do Brasil. Então você tem que ficar de boa, você tem que entender a opinião de cada um. A minha opinião é essa, a sua é essa e acabou. É dois pesos iguais e a gente tem que se respeitar. O importante é cada um ter a sua visão, mas não ficar querendo xingar o próximo, querer ofender o próximo, porque aí você perde a razão. Eu já falei mal de Araxá, falei mal de Taubaté, falei mal de Leme. Araxá, uma cidade muito boa para se viver, mas deixa muito a desejar na área comercial. Muita gente ficou puto da vida comigo, quero que se foda, porque dou minha opinião, a cidade não é a melhor cidade do Brasil. Eu não vou ficar mamando o ovo de ninguém por causa que eu tenho ligações fortes com Araxá ou ligações fortes com outras cidades do Brasil, aí Taubaté, cidade de Leme, que é uma cidade maravilhosa, mas deixa muito a desejar também, e muita gente fica pé da vida. Eu fiz um vídeo sobre Leme, muita gente fica puto da vida comigo quando assiste o vídeo. Eu não posso fazer nada, porque eu dou uma opinião muito sincera, uma opinião verdadeira, e eu não vou ficar sendo hipócrita de falando que a sua cidade é a melhor cidade do Brasil. Eu já falei sobre o Nordeste, cidades do Nordeste que tem um índice de desenvolvimento humano muito baixo, né? Então a gente no interior, muita gente ficou pé da vida comigo. Isso não é discriminação, isso aí é verdade. A verdade é essa, a verdade é que a cidade do Nordeste tem que pensar muito bem antes de morar, porque tem cidades com índice de desenvolvimento humano muito baixo, desemprego muito alto, realmente, índice de violência muito alto. Tu tem que ficar ligado, e antes de mudar para alguma cidade, estuda pelo menos um pouco, porque às vezes a pessoa muda para determinado lugar porque fulano falou. Por fulano, o azul é bonito, para você o azul às vezes não vai ser bonito, então você tem que pensar muito bem antes de mudar. Então eu fiz um vídeo falando aí um pouquinho sobre o Campo Grande, para mim um dos melhores bairros aí de Santos, com certeza, porque ele tem tudo próximo, o preço de aluguel e de moradia é um preço bom, fazendo uma comparação com a cidade de Santos todinha, né? Ele fica um pouco mais distante da praia, confesso, para mim é o único problema, vamos dizer, mas não é tão distante, é
máximo 2 quilômetros da praia, isso aí a gente anda rapidinho. Santos é uma cidade muito movida a esporte, né, corrida, triatlo, então isso aí você tira de letra e realmente é uma cidade muito boa, né? Santos é uma das melhores cidades. Vou fazer uma série aí sobre Santos, que é uma cidade que eu tenho muita ligação. Eu vou fazer vários vídeos falando sobre Santos. Eu não vou mais ficar falando de cidadezinha menor para não ficar me aborrecendo também, porque a gente tenta ajudar as pessoas, a gente ainda acaba se fudendo, porque a pessoa ainda fica puto da vida contigo. Então eu não vou mais ficar falando sobre cidadezinha pequena, vou falar sobre cidade grande, cidade que vale a pena, que realmente agrega coisas positivas, que eu gosto, que é o mais importante. E se você não concorda comigo, você sai do canal e está resolvido o problema. Se você gostou do que eu falei, você continua assistindo meus vídeos aí, beleza? Então é isso aí. Até a próxima e valeu!